Olá, como vai? Sozinho? Afastado do trabalho, talvez? Afastado do convívio da sua comunidade de fé, muito mais certamente? E por causa desse afastamento, eu acho que é oportuno a gente pensar um pouco sobre a doutrina do sacerdócio de todos os cristãos. É algo que fica às vezes esquecido, às vezes falado com certa pressa. E um equívoco que eu acho comum é quando nós misturamos a noção de sacerdócio com a noção de ministério, ou seja, com a figura de sacerdote com a figura de ministro. É certo que nas confissões luteranas, eu estou falando a partir de uma perspectiva luterana, o termo sacerdote é sim usado para se referir aos ministros, mas ele é usado por uma questão de realmente de uso do termo, não no sentido próprio dele. Isso fica claro na argumentação da apologia da Confissão de Augsburgo. Exclui-se dessa figura do sacerdote aquilo que era próprio do sacerdote levítico. Não há propriamente sacrifício. Mas é bom quando isso fica ainda mais claro numa obra anterior, de quase uma década antes, o Melanchthon trabalha uma distinção, essa distinção que eu acho que facilita entender as coisas. Uma coisa é sacerdote, outra coisa é ministro, ordenado. Isso é dos Locke, do Melanchthon. Eu pronuncio a pronúncia do latim, a pronúncia reconstruída, pronúncia eclesiástica, obviamente, seria Lotte. Pois então, eu vou ler um trechinho para vocês. E para que, a propósito, eu advirta quanto a isso, quanto ao termo bispo, ou presbítero, ou diácono, não combinar com o termo sacerdote. Pois sacerdote nas Escrituras se diz a partir do sacrifício e do interpelar a Deus. E todos nós, cristãos, somos sacerdotes, porque oferecemos sacrifício, isto é, o nosso corpo. Obviamente ele está pensando aqui no oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele continua: pois para além disso não há nenhum sacrifício no cristianismo. E possuímos o direito de interpelar a Deus e, por outro lado, de apaziguá-lo. Obviamente ele está pensando que a partir da obra de Cristo, cada pessoa cristã pode se dirigir a Deus em oração, confessar a Deus os seus pecados e pedir perdão dele e receber o perdão de Deus. Aqui cabe a sentença de Pedro: povo santo, reino sacerdotal. Pois os cristãos somos reis, porque libertos através de Cristo dominamos todas as criaturas, a vida, a morte, o pecado, como falei acima. Sacerdotes, porque nos oferecemos a nós mesmos a Deus e interpelamos em favor dos nossos pecados. E ele está se colocando como nós aqui. É bom lembrar que Melanchthon, apesar de ser um reformador, ele não é um homem ordenado, ele não é pastor, não é bispo, não é nada disso, ele é um leigo. Essas coisas a Epístola aos Hebreus ensina mais amplamente, ou seja, a questão do sacerdócio. Bispos, presbíteros, diáconos não são ninguém além dos que ensinam, batizam, abençoam a mesa, distribuem esmolas. Esse é o ponto. O ministério é algo imprescindível para a vida da igreja, tem a sua função, mas todos os cristãos, isso precisa ser lembrado, e às vezes nós esquecemos de lembrar disso, todos os cristãos são sacerdotes, podem se achegar a Deus, a carta aos Hebreus também deixa isso bem claro, sem medo, pedindo perdão, arrependidos, e serão perdoados e receberão perdão. No Catecismo Maior de Lutero, comentando o Pai Nosso, a petição perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, Lutero também trabalha isso e deixa isso bem claro. Que pedindo isso e crendo nisso, a pessoa tem para si o perdão de forma tranquila e completa. E aí a importância do ministério, então, nós vamos entender como esse uso público, esse ensino público, esse abençoar da mesa, ele está se referindo obviamente à Santa Ceia,
E ao batismo na normalidade das coisas, de forma pública. Mas é outro assunto, ou seja, não se trata de um assunto somente. Discutamos sacerdócio de todos os crentes, é um assunto. Perdão de pecados, acesso a Deus, ok, isso existe e é necessário para a nossa compreensão da fé cristã. E outro assunto é o ministério e a importância do ministério. Não sei se esse recado faz diferença para alguém, se te lembra de algo que é bom lembrar. Se sim, aproveite. Uma boa tarde, boa noite ou bom dia e sigamos em frente que uma hora as coisas vão melhorar. Deus te abençoe.